Olá, meu nome é Fabiana Moraes, sou psicoterapeuta reencarnacionista e terapeuta holística. E hoje o assunto é sobre vegetarianismo, como eu me tornei vegetariana, quais as mudanças que aconteceram nesse processo e falar também sobre a questão espiritual que envolve tudo isso, questões energéticas e como tudo aconteceu na minha vida. Vamos dizer, essa sensibilidade, como ela nasceu, alguns questionamentos, como é que surgiram, porque eu comia carne, eu sou do Sul, sou do Rio Grande do Sul, uma cidade tradicionalista na questão do churrasco, uma família que gosta de fazer churrasco, então cresci tendo churrasco, a carne, o espeto, tudo, como uma tradição muito forte, até arregada de boas lembranças, de momentos familiares, e como que esse sistema chegou no momento que eu comecei a questionar algumas coisas. Como que nasceu esses questionamentos? Então, para contar isso para vocês, eu tenho que ir para 14 anos atrás, mais ou menos, lá no ensino médio, então na biblioteca da escola, procurando livro, sempre gostei muito de ler. E eu me recordo que tinha uma estante com várias revistas. Não foi nesse exato dia que eu me tornei vegetariana, nem naquele ano, mas foi ali que foi plantada a primeira sementinha. Tinha uma revista, me lembro até hoje, da Veja, onde tinha uma vaca na capa, e dentro da revista tinha fotos muito interessantes. Tinha um cachorro dentro de um prato, e o título da revista, muito inteligente, eu acho, do meu ponto de vista, porque foi ali, com 18 anos, que começou a surgir essa reflexão sobre o assunto. O título era: por que eu trato meu animal de estimação como meu melhor amigo, como um familiar, colocando muitas vezes na cama, mimando, colocando roupa nele, e como a vaca? E aí dali me veio realmente por que, sabe, me veio essa pergunta. Porque colocou a vaca e o cachorro lado a lado. O que eles têm de diferente? Sabe? E aí vem questões que nós mesmos julgamos. A gente acha um horror comer carne de cachorro, carne de gato, Quando a gente escuta aqui na China, a gente pode encontrar em alguns lugares. E eu pensei, eu acho tão absurdo isso, por que a vaca eu não acho? Claro, tem a ver com as nossas crenças, a gente está acostumado a não questionar, até porque a carne vem como um produto industrializado. A gente sabe, mas não faz a ligação direta que a gente está comendo a vaca, a carne dela. A gente vem o produto todo bonitinho, vários produtos que são de origem animal, então a gente não faz a relação direta com o bicho. Então isso facilita para que nós não fique tão chocados de se alimentar e nem de relacionar que é o bicho naquele momento. Então naquele primeiro momento eu comecei a pensar sobre isso, mas por quê? E eu já tinha uma certa admiração, pensando, nossa, que legal quem é vegetariano, quem não come carne. Mas eu gostava muito de lanche, essas coisas, então eu achava quase impossível ser vegetariana. E não tinha me batido tão forte essa questão da empatia. Tinha só germinado essa sementinha. Aí eu acho que uns 4 anos depois, mais ou menos, eu não me lembro bem como é que eu cheguei no documentário, mas eu cheguei num documentário, que é o Terráqueos. Quem tiver interesse, eu vou deixar na descrição do vídeo. Acho que é interessante sim assistir. É um documentário forte, ele é bem forte, ele é impactante, mas ele mostra a verdade, aquela verdade inconveniente que pode te deixar um pouco desconfortável, mas é o que exatamente acontece. E quando a gente quer ignorar fatos e situações, é mais fácil às vezes de viver, mas a gente contribui de alguma forma para que esse sistema aconteça. Então eu assisti o documentário
peixes terráqueos. Tem a carne fraca também, que é bem conhecida, mas eu não sei, eu acho terráqueos mais forte ainda, porque ele fala de todos os animais e é bem terrível quando você... eles mostram dentro dos matadouros o que acontece, então você acaba vendo realmente aquele momento de morte do animal e se dá conta de todo o sofrimento extremo que ele sofre. Né? E por mais que fosse rápido, né, que alguns vão dizer, mas existem métodos que você pode matar ele mais rápido. A gente está falando em matar, gente. Essa palavra já é uma palavra forte, né? Pensando na nossa capacidade de evolução, de despertar e até de respeitar todos os seres que habitam esse planeta. Então, só de pensar em que algo tem que morrer para mim comer e só por meu prazer, por uma questão de paladar, te gera esse conflito, né? Esse mal-estar. E a forma como são essas mortes é muito triste. E tem outro fator que me comoveu muito, que não foi só o processo de um animal morrer, sabe? Foi a questão do que acontece com todos os seres que estão à volta dele, né? Porque os porcos, por exemplo, foi muito triste ver isso. Quando um porquinho morria, os outros que estavam com ele naquele local, por isso que eu digo, já gera uma outra dor, isso é um holocausto, na verdade, né? Com os bichos. Eles sabem que aquele animal que estava com ele na jaula, no local, vai morrer. Eles sabem que vai passar por um sofrimento, então mostra os animais sofrendo, ficando agitados. A vaca, antes de ir, chorando, lágrimas saindo, e outros animais sofrendo por um familiar ali, passar por aquele processo de dor. Então tudo aquilo te dói muito, até me emociona, assim, porque passa por esse processo de empatia, de a gente não pensar o que esses seres sentem. A gente valorizar tanto nosso gato, nosso cachorro, e não parar para pensar que esses animais também sentem, também têm emoção. Então aquilo me impactou muito. E quando eu vi esse documentário, eu decidi naquele dia nunca mais comer carne. E eu até achei que fosse muito difícil, né? Todo mundo diz, tomar essas decisões muito rápidas não faz com que você modifique os seus hábitos. Mas eu disse, eu não vou mais comer. Mas no primeiro momento eu estava ainda classificando animais. Mas é um processo, né? Porque eu tinha visto, enfim, gado, né? Tinha visto as vacas morrendo, então eu tinha dito que eu não ia mais comer carne de vaca, porco. E tinha colocado na minha cabeça que eu ia continuar comendo peixe, bem como eu falei, porque aí, usando meu racional, achando que o peixe não sofria tanto, achando que meu corpo não ia se adaptar, então eu comecei a comer muito peixe no início, e também ler muitos rótulos dos produtos para ver o que eu estava comendo, o que eu não podia comer. Muita ignorância eu vi que eu tinha sobre a minha própria forma de me alimentar, sobre o que eu consumia, porque aí eu comecei a buscar vídeos mostrando como é que eram feitos os alimentos, como é que é feita uma salsicha, né? E aí vai se chocando ainda mais porque você vê que você come o resto do resto e você aceita essa condição da indústria, porque se nós fôssemos um pouco mais exigentes, poderia mudar muitas coisas. Esse vídeo é só para te mostrar um novo paradigma. Não é uma censura, não é dessa forma, não é pecado comer carne, sabe? Eu acho que é um processo de evolução que cada um tem. E nós precisamos ter paciência e amor. Mas eu estou tentando aqui falar pelo lado do animal, sobre um ser que eu amo e que é um irmão de jornada, um companheiro. Então, trazer para você pelo menos a verdade sobre o que acontece. E com essa verdade, você tem a liberdade de, a partir disso, né, desse conhecimento, dessa informação que eu estou trazendo, modificar aos poucos, ou pensar mais sobre o assunto, enfim.
não ser tão ingênuo, né? Eu acho que é importante eu falar sobre esse assunto. Eu acho que até demorei um pouco para trazer esse assunto aqui em vídeo. Bem no início, quando eu me tornei vegetariana, acho que era um pouquinho mais radical. E com o tempo eu fui tendo mais empatia também e compreensão de que tudo precisa ser feito aos poucos e que cada um tem o seu tempo, que a gente precisa ter paciência e amor, porque não é gerando violência, ou culpando, ou cobrando o outro que a gente muda um sistema. É simplesmente trazendo, esclarecendo, trazendo um novo paradigma que a gente pode tocar o coração de alguém. E sem a culpa, como eu falei, porque isso é um processo de evolução que a gente está passando. E eu já vou falar sobre a questão espiritual, a questão energética. Quando eu me tornei vegetariana, não foi ligado a essa questão espiritual. Eu nem sabia que isso era importante para o processo de despertar. Foi simplesmente por ter visto como os animais eram tratados e simplesmente por ver que alguém sofria, por ter me sensibilizado com a dor daquele animal. Isso me doeu de forma muito profunda. Foi daí que eu decidi mudar. Aí, como eu falei, eu comecei a comer peixe no início. Só que aí que vem algumas coisas muito interessantes que começam a acontecer. Quando você para, pelo menos comigo foi assim, tá? Quando eu decidi parar de comer frango, né, carne de vaca e tal, eu simplesmente disse, eu não vou mais conseguir comer peixe também. Porque antes eu não fazia a correlação do animal com aquela carne. Só que depois, quando eu comecei a comer peixe, camarão, tudo que era tipo de peixe, né? Frutos do mar, eu comecei a ver que ele também tinha uma vida. Aí eu colocava lá a imagem de tal frutos do mar e olhava, ele via que tinha uma essência de vida. E dali eu dizia, eu não vou conseguir comer. E eu fui ver como é que era a morte do peixe. Muito difícil, ele fica com falta de ar, ele começa a se bater, é uma coisa horrorosa também. Então eu disse, também não vou mais conseguir. Então foi quase, não demorou muito, foi quase automático que eu disse, não vou mais conseguir comer peixe também. E aí eu me tornei vegetariana, não sou vegana, eu como queijo ainda, ovos, leite. Como eu digo, tá no meu planejamento sim virar vegana, mas eu acho que já é um grande passo, pessoal, a gente deixar de comer carne, sabe? Já é um grande passo na questão dessa questão do sacrifício, da dor. Então, não desmerecer quem ainda também não é vegano, mas é um grande passo nesse processo de diminuir essa questão da matança, da dor, né? E não é difícil, eu vou dizer para vocês, como eu falei, eu gostava muito de lanche, sabe? Comia bastante, então eu achei que seria muito difícil me tornar vegetariana. E não foi, foi fácil. Tudo eu fui simplesmente trocando. Vou comer um X, eu não quero com carne. Como eu como ovo, e quem come ovo, toma leite ainda, é muito fácil, gente. Não vejo dificuldade. Muitas pessoas diziam que ia ficar doente, fraca. Eu imaginei que ficaria. Tinha quase certeza que eu ia ficar muito mal. Não fiquei. E acho até que eu pensava que eu ia ficar, porque isso poderia me dar uma justificativa. Se eu realmente ficasse doente, eu falei, eu vou parar. Mas eu não fiquei, sabe? Então tem várias desculpas que a gente vai colocando, às vezes, para não se responsabilizar por algo tão doloroso que é a questão da morte de um animal. Então, depois de ter visto tudo isso, eu comecei a minha mudança. E aí, o que mudou energeticamente, espiritual? A minha conexão com os animais. Eles começaram a ficar ainda mais próximos de mim, que já aconteciam, tendo mais segurança. A minha questão energética mudou e a minha correlação com a natureza, com o mundo. Parece que energeticamente a sua essência vai mudando e você vai se tornando mais empático, não só com os animais, eu acho que eu senti isso com as pessoas também, porque você se torna mais humano mesmo, mais sensível, de ter uma compreensão sobre todos os seres que te cercam. Então, energeticamente, as coisas foram mudando e eu fui tendo um maior respeito ainda pelos seres, pela natureza.
respeito mesmo por uma vida, né? Não me colocando superior, que é o que nós temos a mania, né, da nossa raça de fazer. Somos melhores do que os animais. Quem disse que somos? E a gente aprende isso. Eu tinha essa concepção de que animal não tinha pensamento. Olha que coisa forte, né? Eu me lembro uma vez que eu falei isso com um professor de biologia, porque o meu raciocínio, a minha forma de ver o mundo era bastante limitada. Então eu dizia, um animal não pensa. Eu já vi pessoas dizerem que cachorro e gato têm uma energia neutra, eles não têm emoção. Só que quem cria, né? Nós aqui cuidamos de gato, cachorro, né? Que, enfim, passam por negligências, que são animais de rua, e cada um tem uma personalidade, sim, cada um tem características, emoções, eles expressam emoções, eles não são iguais, eles não são como eu tinha dito para o meu professor de biologia, porque eu não tinha animal ainda de estimação, então eu achava que jogou a bolinha, traz de volta, que eu disse para ele que eles não conversavam, por exemplo, que não tinha um lado emocional, e isso era uma ignorância da minha parte. E quando eu fui percebendo e convivendo com os animais, eu vi que eles eram muito mais inteligentes do que eu imaginava, e não só pela questão da inteligência, voltando a questão de que eles têm sentimentos, eles têm emoção, eles ficam tristes, eles ficam felizes quando o seu dono chega, então eles têm algo emocional, eles sabem do que está acontecendo com eles. Então eu tendo esse maior entendimento, eu acho que o que me fez a grande mudança para mim foi ter um animal de estimação, mais de um, para perceber realmente essa questão emocional dele. Eu fui mudando a minha forma de pensar e fui me tornando uma pessoa mais humana, mais humilde também, de ligação com todos os seres, bem isso que todos somos um e que ninguém é melhor do que o outro e que deveríamos respeitar todas as formas de vida, né, a natureza, as árvores, as plantas, terem maior cuidado e respeito, e não simplesmente matar, não ser destrutivo. Então isso foi mudando a minha vida, a minha forma de pensar, e foi mudando a minha questão energética, como eu falei, a ligação com todos os bichos. Eu não mato inseto também, eu não mato nenhum bicho, né? Por mais que ele tenha uma figura que popular que pode ser horrível, rato, barata, eu tenho medo, mas eu não mato. Eu coloco ele no seu habitat natural, porque eu respeito, né? E eu não consigo hoje ter esse ato violento de matar, porque eu sei realmente que ali é uma vida. E acredito sim que tem um certo grau de responsabilidade em qualquer ato violento, sendo ele até um mosquito, de você matar. Então, foi mudando muito a minha forma de pensar e de me relacionar com todas as coisas, de ter mais paciência, mais tolerância. Aí, dentro do meu desenvolvimento espiritual, que não foi junto, eu já tinha, como eu falei para vocês desde pequena, tem um vídeo que fala sobre a minha jornada espiritual aqui, muita sensibilidade, mas eu não tinha essa compreensão do que esse ato estava ligado aos processos de despertar. E hoje, se vocês forem ver outros vídeos, podem pesquisar, vocês vão ver vários terapeutas holísticos, espiritualistas, falando que nesse processo de regeneração planetária é de extrema importância a mudança alimentar. Porque pensando nesse despertar, nessa mudança, nesse processo de regeneração para uma quinta dimensão, nós não seríamos mais seres que se aliment de carne. Então, por isso, muitas pessoas, por uma questão espiritual, têm feito essa mudança. Só que eu acho que o despertar ele tem que ser mais profundo. Não adianta você só mudar porque você quer evoluir, porque você quer mudar a sua frequência, porque você quer estar na frequência de quinta dimensão. Você tem que entender, porque o processo ele vem de dentro para fora, por isso que está no amor incondicional, que é a minha missão de vida. E quando a gente fala de amor incondicional, está ligado a todos os seres que habitam esse planeta, o quanto você ama a criação divina.
e ama a si mesmo e respeita ao outro. Então é exercer primeiro o entendimento no amor. Se o amor ainda não tocou o teu coração, não adianta fazer uma mudança. Passar 2, 3 meses vai mudar o hábito. Por quê? Primeira coisa que muitos vegetarianos sofrem, a gente não consegue mudar o sistema, né? Não vai mudar de uma hora para outra, tem que continuar convivendo e respeitando as pessoas que comem carne. E aí muitas pessoas acham que não serve para nada. Ah, eu vou parar de comer, mas continuo matando. Mas a questão é o que você faz, é como você se sente depois. É como eu falei, se alguém come um cachorro, sei lá, da cultura de lá, eu não vou modificar, como é que... Porque eu acho que falando de um cachorro é mais fácil de você entender. Como é que você vai ficar sabendo que comeu aquela carne depois? Mal, culpado, enojado, porque sabia que era um ser que estava na vida, um ser que você tem maior empatia, provavelmente. Então é como eu me sinto de pensar em comer qualquer coisa que seja animal, é como se eu estivesse comendo uma carne humana. Então isso me gera uma repulsa e uma compreensão de que houve uma morte, porque há um amor também, uma sensibilidade por esses seres. Então, tenha maior compreensão sobre o mundo à sua volta, trabalhe a questão da empatia, do respeito, e eu estou só trazendo para você, como eu digo, um novo olhar, sabe? Não é uma censura, não é uma cobrança, mas que você comece a prestar atenção, porque talvez tudo isso que eu estou trazendo para você, você nunca tenha pensado. Eu não tinha pensado sobre ele, sabe? Eu precisei ver uma capa de uma revista anos atrás para começar a germinar ali um pensamento, uma dúvida, um conflito, para mais para frente a sensibilidade me tocar de uma forma mais forte e eu dizer para mim mesmo que aquilo não era algo normal, não era algo comum, alguém sofrer, alguém sentir dor e eu me alimentar disso. E sem contar, contei para vocês que a vaca chora, né? Que nesse documentário, que é o... Eu digo que se você puder, assista, ele é bem interessante. Terráqueos eu vou deixar aqui na descrição. Se por acaso não deixar, me cobrem, porque às vezes eu esqueço. Porque às vezes o vídeo demora muito para mim conseguir postar aqui para vocês, porque às vezes ele fica um pouquinho pesado. E aí eu acabo fazendo outras coisas, porque eu também trabalho com terapias, então isso me envolve bastante. Então às vezes eu esqueço de na descrição colocar tudo. E se por acaso eu não colocar, por favor me relembrem, tá? Não tem problema nenhum. E é muito importante até que vocês me relembrem coisas que às vezes eu falo no vídeo, vou colocar na descrição, esqueço de botar, porque são informações que eu estou trazendo que eu acho importante, que você pode buscar esse material e, enfim, constatar como eu, essas informações que eu estou dizendo. É um vídeo, como eu disse, forte, mas é importante. É importante você, pelo menos, saber o que acontece, saber o tamanho de sofrimento que esses animais sentem durante esse processo, que não é pouco, gente. É muito triste de ver, sabe? Um ser inocente, que não sabe, quase uma criança, não sabe o que está acontecendo, e é colocado num cenário de muita dor, de muito sofrimento. Então muitas pessoas, depois de verem esse vídeo, começam a modificar, porque bate essa questão até do despertar, é como se fosse um gatilho para algo que não se percebia, e se muda muitas questões, tá? Então esse vídeo foi assim para trazer para vocês um novo olhar sobre esse assunto, falar um pouco sobre a minha experiência, e ainda que eu estou vivendo, como eu falei, estou em processo de ser vegana, não sou ainda, mas de pelo menos ter uma compreensão maior, porque ser vegetariano já ajuda muito, né, nessa questão de a gente não se alimentar diretamente da carne. Mas quando a gente vai estudando mais ainda sobre a linha vida, né, desses irmãos, dos animais, a gente vai vendo
que se alimentar também de ovos e leites também causa ainda sofrimento. Acho que pode mudar muita coisa na indústria. Acho que quem é vegetariano consome ainda ovos, mas faz opções de lanche nesses lugares conhecidos por lanches vegetarianos, já é super importante. Então eu digo para veganos que ficam muito furiosos não ficarem, porque a gente só vai mudar se muitas pessoas aderirem. A indústria ela só muda quando tiver mais pessoas querendo. Então essa pequena mudança ela começa aos poucos. Então ser vegetariano é uma grande mudança. Então a gente já tem produtos, né, onde a gente pode escolher um alimento sem a carne, né? No Mac já tem essa opção vegetariana, tem a opção também, agora me esqueci o nome mais do concorrente, e que é muito boa, eu gosto muito, do hambúrguer vegetariano. Isso já ajuda bastante para que haja mais produtos de qualidade gostosos, porque pode ser muito gostoso, a verdade é essa. Pode ser muito gostoso, mas eles não fazem porque não há interesse. E aí, às vezes, parece que os produtos veganos e vegetarianos são muito ruins, e não são. E eles acabam sendo caros porque menos pessoas consumem. Então, quando mais pessoas consumirem, mais mudanças a gente vai poder proporcionar e vai mudar a nossa questão de saúde também, tá? Não cheguei a falar sobre isso, porque imagina a questão energética de um animal que está em sofrimento. Pensa uma alma que morre atormentada. Isso gera, sim, naquele momento, todo aquele sofrimento e dor. Então, essa questão energética eu senti, essa questão de limpeza, porque eu não como mais esse tipo de energia de sacrifício da dor. E eu senti essa mudança. Vou contar para vocês, antes de encerrar, sei que o vídeo já está longo, mas é um episódio bastante marcante também que aconteceu comigo. Foi num churrasco em família. E eu participo, né? Não como a carne, todo mundo já sabe que eu sou vegetariana. Mas estava o pessoal meio brincando sobre isso e estavam servindo frango. Para vocês terem uma noção dessa questão da energia e da alma daquele animal, porque o animal tem alma sim. Eu já vi alguns falarem que não, alguns espiritualistas, que a energia não tem alma. E eu constatei isso até durante eu acho que foi um jantar. E aí tava nessa brincadeira toda, essa galinha era menor, esse pedaço de frango era pequeno. E quando ele falou isso, eu vi do lado direito da mesa onde a gente estava a galinha. E vi toda uma energia de sofrimento de estar ali, sabe? E isso me causou uma vontade de chorar na hora muito forte, não falei nada pra ninguém. Mas a questão energética do animal, de ter passado, ele ainda estava confuso e tinha ainda uma carga de sofrimento. Então os animais sofrem, os animais têm alma, e essa forma ainda desse processo de abate, muito sacrifício, uma coisa muito antiga, muito primitiva ainda. Então, só para trazer para vocês também essa experiência que eu tive faz um ano e pouco atrás, não vou saber exatamente, não precisar a data, mas faz pouco tempo, assim. E eu me lembro bem, e nunca tinha acontecido de eu sentir a energia do animal e visualizar ele. Não sou médium assim de evidência, mas às vezes acontecem coisas meio inexplicáveis assim, né? Já tive algumas visões, sensibilidades em alguns momentos, e nesse dia, talvez por a necessidade de passar essa informação ou ter essa experiência, eu visualizei o próprio animal ali servido, próximo do ambiente, e toda essa questão energética de sofrimento que ele passou. Então a carga é muito forte. E isso gera uma questão energética de quem consome, essa energia fica atuando. São coisas para você pensar. Por isso que quem faz reiki, né, gente, é aconselhado não comer carne, por exemplo, cirurgias espirituais. Então vamos parar para pensar por que isso acontece. Há muitos anos a espiritualidade já está nisso, porque realmente tem uma energia mais pesada. Então a gente vai compreendendo um pouco melhor. Então é isso, se no seu coração bateu alguma sensibilidade, algum despertar, comece a estudar sobre o assunto,
a pensar sobre isso com carinho, com amor, com paciência consigo mesmo. E quem sabe você não ajuda, não contribui nessa rede de apoio pela vida, pelo amor, pela irmandade, e compreende mais os nossos irmãos, os nossos que estão conosco nesse planeta, e modifica a sua questão energética. Mas primeiro trabalha esse sentimento, o amor e a compreensão do que. Não sei se eu consegui falar. Eu sinto que muitas outras coisas talvez fossem importantes eu ter colocado nesse vídeo, mas pretendo fazer outros falando do meu processo, trazendo para vocês, se vocês quiserem também, até algumas receitas vegetarianas, né? Opções vegetarianas, aonde comer, o que optar, quando pedir, por exemplo, um prato, né? O que você pode, quais as trocas você pode fazer ali para não consumir carne, para você te ajudar também num processo de adaptação, se você tiver interesse. Então, um beijo grande no seu coração, muita paz, muita luz. Também pedir para os nossos irmãos animais que a presença de São Francisco de Assis traga muita proteção, muito amparo. Ilumine os nossos corações, ilumine o nosso ser, trazendo consciência, compreensão, germinando amor em todos nós, em você que está me ouvindo nesse momento. Que a força do amor toque o seu coração, que você sinta esse amor e se sinta capaz de amar com toda a profundidade do seu ser. Que assim seja. Paz e luz. Até breve.